Oi, tem alguém aí? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Livros e Delírios que eu inventei de criar. Meu nome é Beatriz e hoje a gente vai conversar sobre: existe alguém que realmente tem autoestima? Certa vez eu li uma frase num livro que me deu um soco tão grande que eu perdi até o rumo da minha vida. O nome do livro é Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. E eu não vou contar o enredo desse livro, porque quanto menos você souber sobre ele, melhor. É um livro de ficção que vai falar basicamente sobre um grupo de mulheres que estão presas numa jaula. Faz algum tempo, elas não têm contato com o mundo exterior, elas não podem se tocar e elas estão ali faz um tempo. E acontece essa frase num diálogo entre duas mulheres. Elas estão falando do mundo antes da jaula, tá? Tinha quem dissesse ser bonita pra si mesma. O que você quer que a gente faça com a própria beleza? Eu teria continuado a gostar de mim sendo corcunda ou manca, mas para que os outros gostassem, precisava de beleza. E isso me pegou muito, porque realmente, se você estivesse numa ilha deserta, sem um outro ser humano, ia adiantar de alguma coisa você ter beleza ou não, se você fosse magra ou não, se você tivesse o rosto simétrico ou não. Fora da sociedade, a beleza existe pra alguma coisa. E isso me pegou de uma forma que eu fiquei desnorteada. Porque, querendo ou não, muita coisa da nossa vida gira em torno de beleza e atração. E a gente vive nisso tão mergulhado desde sempre que a gente não percebe. E poucas vezes a gente questiona. E isso, ao mesmo tempo que a gente anseia, é uma das coisas que mais destrói a gente. Por exemplo, a minha amiga tem uma filha de 1 ano. E ela fala que a filha dela tá na época de beijar a si mesma no espelho. E acredito que todo mundo teve essa fase de que começa a se ver no reflexo e aí fica apaixonado pela própria imagem, do jeito deles ali, da infância, da inocência da criança. E fica se beijando e fica se vendo na frente do espelho. Começa a se olhar e é uma autoestima e é uma alegria quando se olha no espelho que a gente perde um pouco disso na vida adulta, eu acredito. Eu tenho milhões de espelhos na minha casa, mas mesmo assim tem dias que eu passo o dia inteiro sem me olhar no espelho. Mesmo tendo um monte, eu tenho espelho em cada cômodo, gente. Mas tem dias que eu simplesmente ignoro todos eles. Eles só estão aqui por uma opção estética de ambientação que eu coloquei, não necessariamente pra eu ficar me vendo. E é muito bizarro isso, porque quem que tem autoestima de verdade é até triste, sabe? A gente pensar que a criança que um dia tá beijando o espelho e tá se olhando no espelho todo momento. E não tem essa malícia ou essas vozes externas dizendo que ela não é bonita, que ela não tem uma coisa certa. Porque existe o padrão, né? Todo mundo sabe que existe o padrão, todo mundo sabe qual é o padrão. Mesmo que às vezes não consegue colocar em palavras, a gente sabe o padrão que vai ser mais bem aceito. E me lembra, quando eu tava visitando o Museu do Louvre, eu vi muitas esculturas. Queria ver principalmente as esculturas greco-romanas, que é o que mais estava me interessando naquele momento, porque eu já tinha lido um livro sobre mitologia. E os deuses gregos eram considerados o ápice da perfeição, né? Tinham muitas e muitas esculturas, principalmente de Afrodite, que era a deusa da beleza, a deusa do amor. E tinha muitas e muitas e muitas esculturas e desenhos e coisas de Afrodite. Afrodite era a representação da perfeição, da beleza feminina. E é interessante você ver que se existisse uma mulher exatamente igual qualquer uma daquelas estátuas de Afrodite, talvez ela não seria considerada bonita nos dias de hoje, porque a nossa percepção de beleza mudou. E foi muito maluco quando eu tava olhando para aquelas estátuas e via rostos tão diferentes do padrão que é considerado bonito hoje, principalmente nas redes sociais. E elas eram endeusadas. Antigamente, aquilo era a perfeição, sabe? Um nariz grande, um rosto mais redondo, sem tantos detalhes retos, né? Hoje em dia, eu vejo que a gente tá prezando muito mais pra essa questão de reto, nariz reto, o maxilar reto. E é tudo muito reto, a sobrancelha reta. As linhas agora, elas estão mais duras do que antigamente. Porque antigamente, eles não tinham essa concepção que a gente tem hoje de que beleza é ligado à magreza. E antigamente, tanto podem ver várias pinturas de antigamente, as mulheres, elas eram bem mais cheinhas, tinham muito mais curvas do que modelos e coisas assim, hoje em dia. Então, o rosto era mais redondo, eles não tinham essa coisa de maxilar, de mandíbula pronunciada, sabe? Essa coisa que hoje em dia tá muito na moda. E maçã do rosto bem marcada e coisa assim. E é muito maluco como você pensa que realmente beleza é um contrato social, né? Que todo mundo falou, olha, isso aqui agora vai ser bonito. E aí isso aqui agora vai
ser bonito. E às vezes, se você tivesse numa outra época, você ia ser considerada muito mais bonita do que é hoje. Mesmo tendo a mesma cara, simplesmente porque a concepção de beleza muda. Outro dia eu tava vendo também uma reportagem dizendo que como hoje em dia as séries e filmes que retratam épocas passadas não parecem tão reais. Eles falavam principalmente da série Daisy Jones and the Six, que os personagens não pareciam, mesmo com todo o figurino, toda a direção de arte, tudo, segundo essa reportagem, dizia porque eles têm a cara do Instagram. E antigamente não era daquele jeito que era o padrão de beleza. Hoje em dia existe um anseio das pessoas, no geral, de ter dentes retos e dentes muito, muito brancos. Tão brancos que chega a ser não natural ter dente tão branco daquele jeito. E as feições do rosto, principalmente agora que as pessoas estão podendo ter mais acesso a, né, fazer preenchimento e fazer processos estéticos, as pessoas meio que estão entrando num padrão facial de que estão muito mais parecidas entre si do que era antigamente. Então, mesmo tendo algumas pessoas que têm alguns detalhes faciais um pouco diferente, um pouco fora do padrão, assim, ainda tá muito igual. E isso foi uma coisa que me pegou muito, porque todas as personagens da série são lindas. Mas, querendo ou não, se você colocar uma do lado da outra, elas têm uma similaridade e elas se parecem muito com a atualidade do que com os anos 70. Porque com os anos 70 não tinha tratamento dentário pra você ter. Pelo menos não era, apesar de serem cantores e famosos, eles não tinham essa necessidade de ter o dente tão branco, tão alinhado, tão reto. Aquela coisa de lentes de contato de dente e até as formas do rosto mesmo. E mesmo com toda o figurino pronto, eles ainda não parecem tanto assim pessoas dos anos 70, principalmente por causa desses pequenos detalhes que, querendo ou não, os artistas estão fazendo e, né, reflete muito mais os dias de hoje. E é muito interessante quando você pensa nisso, de que agora existe uma cara moderna, existe uma cara de Instagram, existe uma cara do TikTok, existe uma cara. E pelo menos as blogueiras mais populares e mais famosas da atualidade, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão de rosto, né? Existe esse anseio mesmo quando a pessoa já nasceu bonita a se modificar para alcançar um padrão, uma outra forma de beleza do que a que ela nasceu. E é tão louco pensar nisso porque, por exemplo, eu vejo muitas blogueiras e muitas pessoas de moda falando sobre agora tá voltando a estética natural. Mas não é a estética natural, é uma estética pseudo-natural, é o artificial natural. Porque você tem que ter a pele natural. Mas não é uma pele natural, porque você passa 300 milhões de produtos, porque você passa skincare, gasta um dinheiro para parecer natural, mas não é exatamente o natural, porque o natural ninguém quer, né? A gente quer um natural moderno, um natural artificial. E eu acho que segue o mesmo princípio daqueles homens que falam que preferem mulheres sem maquiagem, mas quando vê uma mulher realmente sem maquiagem, acha que ela tá doente, por causa que, né, exatamente a cara dela natural não é o que ele considera um natural. Natural, para alguns homens que não entendem muito de maquiagem, é base, é corretivo, é pó, é delineado, é tudo, só que é mais suave do que maquiagens pesadas, mas não deixa de ser maquiagem. E quem que tem autoestima hoje em dia? Eu acho que também existe um complô pra gente ficar sabotando nós mesmos e os outros, pra que também todo mundo se sinta mal do mesmo jeito. Pode ver quando aparece uma mulher que se sente bonita e fala que é bonita, automaticamente, inconscientemente, eu sei que vocês também colocam o pé atrás e falam, nossa, tá se achando, hein? Tá se achando a última bolacha do pacote. É essa daí que se acha bonita, que fala que é bonita. Como que as pessoas encaram quando uma mulher fala que ela realmente é bonita? Parece que é quase uma afronta pra sociedade. Tipo, nossa, se você se acha bonita. Eu acho que é um vício nosso como ser humano no geral. E se eu me sinto mal comigo mesma, se eu tenho inseguranças, eu quero que outra pessoa também tenha inseguranças. Porque se a outra pessoa se acha bonita e não tem inseguranças, pra mim é uma afronta. E eu vou tentar diminuir essa pessoa pra ela ter inseguranças assim como eu. E eu até já caí nisso também. Então, tem pessoas que se acham bonitas e mostram que se acham bonitas, mostram que tem autoestima. Automaticamente, já comecei a levar como uma forma pejorativa de essa pessoa se acha demais, essa pessoa é snob, essa pessoa é exibicionista. E não é só uma pessoa com autoestima. E por que essa pessoa não pode dizer que ela é bonita? Qual que é o problema? Qual que é o erro nisso? Mesmo que talvez não seja bonita pra mim, pra ela é bonita. E é isso que importa, não é? Porque cada pessoa tem uma percepção de beleza. Para além dos moldes padrões da sociedade. Cada um tem uma preferência interna também. Claro que essa questão de o que a gente acha bonito é completamente relacionada a qual ambiente social que a gente está inserido desde pequena. Se você vê
desde pequena que a beleza é uma menina muito clara, de cabelo claro, de olhos azuis, você vai inconscientemente associar aquilo com uma pessoa bonita. E por isso que hoje em dia é tão importante ter representatividade, por isso que é tão importante ter outros tipos de pessoas em figuras de exaltação. Por isso que é tão importante termos uma Ariel negra, né? E realmente teve gente que virou na minha cara e falou que acha a Ariel da Hailey feia. E eu fiquei, assim, indignada, porque pra mim ela seria a mais bonita de todas. Vou até comprar a Barbie dela, porque pra mim ela é uma beleza única. E ela não tem a cara de Instagram. Ao mesmo tempo que ela tem quando ela passa maquiagem, ela ainda mantém as feições naturais e uma beleza que não é aquela padrão da JK, sabe? Que as meninas meio que estão com o mesmo nariz, com a mesma boca, com os mesmos olhos, etc. A Hailey tem uma beleza própria, uma beleza, sabe, fantástica. E eu acho que não existiria uma pessoa, uma menina nesse mundo que seria tão sereia quanto ela, interpretando o papel da Ariel. Eu não acredito que existe uma mente funcionando por trás de tudo isso, de que, nossa, é tudo planejado, engrenagens do capitalismo rodar. Mas eu acredito que nós, como seres humanos, criamos padrões e lucramos em cima disso. Mas eu não acho que é uma coisa extremamente planejada, sabe? Eu acho que vem dos nossos instintos e vem da nossa insegurança. Existe, né, a indústria da beleza e toda essa questão de você vai no dentista falar, olha, faz aí uma limpeza e eu quero ver se tá tudo bem com meus dentes. E você sai com uma orientação de colocar lentes no dente e colocar botox na cara, porque agora é isso que agora os dentistas podem fazer. E você sai de lá com um monte de opiniões que você não consultou. Eu já fui numa dermatologista ver qual era o melhor produto pra passar na minha pele. E eu saí de lá com a orientação de tirar pintas da minha cara. São pintas que são grandes, sim, mas não me incomodam. Nunca me incomodaram. E eu fiquei até, o que você tá falando? Eu não falei nada da minha pinta. Por que você quer que eu tire a minha pinta? Porque é uma coisa fora do encaixe da beleza na minha cara. E nunca me incomodou. E é muito estranho isso, né? Como, às vezes, os próprios profissionais, mesmo sem o paciente questionar ou perguntar, já vai dando pitaco de como você tem que modificar sua cara. Porque é isso, sabe? Eles estão tentando lucrar, eles estão tentando ganhar o dinheiro deles. E tá todo mundo tentando ganhar o dinheiro deles. E a gente entra nessa onda. E tudo isso pra quê? Pra gente ser aceito socialmente? Porque pode até vir gente falar, eu sou bonita pra mim mesma. Numa ilha deserta, você faria todos os procedimentos estéticos? Se você tivesse nascido sozinho numa ilha deserta, você se incomodaria com isso? Eu tenho certeza que a resposta era não. Porque você não ia ficar se vendo. E isso não teria importância. E viver num mundo apocalíptico onde não tem mais ninguém, a beleza simplesmente perde completamente a sua utilidade. Porque o que é utilidade pra beleza hoje em dia? Você atrair pessoas e existe sim o passe da beleza, que você é mais bem tratado pela roupa que você veste, pelo jeito da sua cara, o seu nível de beleza. Existe sim esse privilégio da beleza, sim. E assim como existe o privilégio da magreza, o privilégio branco e tal. Porque eu acho que a maior falsidade do mundo é quando o ser humano fala que todo mundo é igual. A gente não é igual. De jeito nenhum, não somos iguais. E nem é pra gente ser igual também. Mas a forma como a gente trata os outros é muito relacionada à aparência das pessoas, inconscientemente. E é muito triste pensar que, às vezes, a garotinha que se beijava na frente do espelho e ficava fascinada com a própria imagem, hoje em dia detesta a própria imagem. Porque o que aconteceu nesse processo, nesse meio tempo? Como muitas pessoas aprendem a se odiar, a odiar a própria cara, a odiar o próprio corpo. Sabe, quem nunca pensou em fazer um procedimento estético? E é realmente triste, muito triste, como a gente, às vezes, só tem críticas e críticas e críticas e mal-estar sobre quem nós somos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa cara. E o corpo e a nossa cara perdem até o sentido, sabe, o significado raiz dele, sabe? O corpo é só o que sustenta você nesse mundo. É a armadura que te leva pra um lado pro outro. Cada coisa na sua cara tem um propósito. Ser bonito não é um deles. Acho que esse é um propósito que a gente coloca depois que a gente toma consciência de que algumas pessoas são mais bem tratadas do que outras só pela fisionomia delas, o quão simétrica é a cara delas. E honestamente, ninguém gosta de ser maltratado. E ao mesmo tempo que a gente tem que lutar pra lidar
nossa autoestima, a gente julga as outras pessoas também. Às vezes você acha que a outra pessoa se acha muito, mas na verdade a outra pessoa só não se odeia. Mas existem algumas pessoas que sentem a necessidade de só conviver com pessoas que têm muita insegurança em volta, porque só se sente segura se as outras pessoas em volta estiverem inseguras. Isso existe muito. E eu espero muito que você não tenha pessoas assim na sua volta, porque essas pessoas te sugam muita energia e muita saúde mental. E quando você vê, você já se odeia inteira dos pés à cabeça, de cima pra baixo. Isso é só sua ideia, sabe? Eu acho que cada um faz o que tem vontade. E de jeito nenhum eu abomino gente que faz cirurgia ou procedimento estético. Eu acho até que, sabe, você tem que se sentir bem. Se tem uma coisa que tá te incomodando e você pode fazer, quem sou eu, quem é o resto do mundo pra impedir você de se sentir bem com alguma coisa? Claro que existe pessoas que precisam de outra ajuda ou outra intervenção além da estética, uma intervenção mais psiquiátrica, uma intervenção mais terapêutica, porque o se aceitar tá para além das questões realmente estéticas, é mais a questão mental. Mas isso também não cabe a mim dizer pra ninguém, porque eu não sou psicóloga de ninguém e eu também não sou dona de ninguém. E eu não sei vocês, mas dentro de mim existe uma batalha. Sempre existe uma batalha entre eu querer me modificar inteira pra caber em alguns padrões e do outro lado, a eu que tem carinho pelo meu corpo e pela minha carne e pensa, por que que eu vou me machucar tanto, de uma forma tão extrema e tão invasiva pra me encaixar em determinadas coisas que talvez seja só uma ideia na minha cabeça. E eu penso no meu corpo como se fosse uma coisa separada de mim, sabe? Como se fosse uma coisa que eu ganhei, uma armadura que eu ganhei. E eu tô vestindo essa armadura e essa é a armadura que me permite perambular pelo mundo e me levar pra onde que eu quero ir. E é uma armadura que funciona muito bem. Muito obrigada. Eu simplesmente consigo ir, voltar e fazer as coisas. E isso é sobre mim. Eu não sei como é viver dentro de outro corpo. Nunca vou saber como é quando você realmente se detesta e tem pensamentos tão horríveis contra si mesmo. Mas sabe, o seu corpo te acompanha desde antes de você nascer. Ele teve com você em tudo que você já passou, em todas as suas fases, em todas as suas manias e preferências. O seu corpo te segurou em todos os momentos em que você se sentiu desabando. E até quando você de fato desabou algumas vezes, ele estava lá, regenerando e articulando para que você viva. O seu corpo te carregou para onde você quis ir, abraçou quem você amou, secou suas lágrimas quando você precisou e protegeu de mais coisas do que você jamais vai imaginar, curando, se reestruturando e respirando até, te apoiando, literalmente. Quando você se machucou, seu corpo se restaurou. Quando você adoeceu, ele lutou por você. Quando você dorme, quando você trabalha, em cada momento da sua existência, ele te protege do mundo. E é a única casa que você não pode se livrar. Eu realmente sinto que o seu corpo te ama. O meu corpo me ama. O seu corpo te sente. E ele sente quando você o odeia. Ele sente quando você olha no espelho e detesta cada parte dele. Mas mesmo assim, o seu corpo te protege. O meu corpo me protege. Já pensou nisso? O peso disso? Existem pessoas que vai fazer você odiar seu corpo. E às vezes o seu corpo não vai ser da forma como você gostaria que ele fosse. Às vezes vai ter coisas sobre ele que te incomodam muito. E coisas que você gostaria muito de mudar e que você passaria, sim, por procedimentos muito invasivos pra mudar aquilo, pra se fazer, para você se sentir melhor. E às vezes o seu corpo pode falhar e não agir da forma como deveria. Às vezes o seu corpo pode te trazer dores. Seu corpo não vai se transformar do jeito que você quer, na hora que você quer, pela força do pensamento. Ele tem a forma que ele tem e é isso. Mas eu acredito que o corpo, ele aprende. Ele tem um mecanismo de se adaptar. Eu sinto que o corpo se lembra, ele sente, porque ele só existe pra fazer você funcionar. E é bizarro quando eu penso tanto de coisa que eu nem tenho ideia de que aconteceu e que poderia ter me matado, poderia ter me derrubado, mas a forma como meu corpo funciona me protegeu, né? E sim, eu fico muito, muito triste. Mesmo pensando às vezes que eu queria mutilar o meu corpo, que ele não vai aguentar pra sempre, que meu corpo não vai cicatrizar todas as vezes e uma hora ele vai simplesmente parar e me deixar. E meu corpo não vai ter todo o tempo do mundo. E ele ouve quando eu falo que eu não gosto dele, quando eu reclamo. E eu tento sempre me lembrar de tratar o meu corpo com carinho, com respeito, desbravar o meu corpo e conhecer cada parte dele. Porque eu realmente acho que quando você desbrava e testa os limites, o corpo vai responder, sabe? Porque eu sinto que o corpo tem essa missão comigo. O seu corpo tem essa missão com você, de cuidar de você e de proteger você até o fim. E existem vários mecanismos sobre isso, né?
mecanismos de defesa, adrenalina, existe anticorpos, existe todo um sistema de defesa, existe o inconsciente e é bizarro pensar nisso ao mesmo tempo que a gente detesta o corpo. O corpo é uma coisa que mantém a gente vivo de maneiras e formas e em momentos que a gente não imaginou e não percebeu. E quem que tem autoestima? Quem que realmente fala que ama o próprio corpo com todos os defeitos? Principalmente quando você tá fora do padrão. Eu acho que é uma frase extremamente clichê que assim, eu não aguento mais. Mas é verdade. Que se amar é uma coisa, é um ato de revolução. Porque é você ir contra todas as outras coisas em volta. É você dizer que não importa o que a outra pessoa vai pensar quando ela te vê sem te conhecer. Ou a reação das pessoas tem perante a sua aparência. Porque o seu corpo é como se fosse um tesouro só seu. E é o que você tem, você não tem como fugir dele. Então, é mais fácil você conviver se você passar a ver ele de uma forma mais carinhosa, ter mais cuidado. Sabe, eu sei que eu sou muito nova ainda e tem muita coisa que meu corpo vai passar. É estranho pensar que meu corpo já teve outros tamanhos e outras formas e que ele não vai ser desse jeito pra sempre. E vai ter um momento que ele vai começar a se desfazer. Porque a gente cai no vício de achar só porque uma coisa é desse jeito faz algum tempo que ela vai ser assim pra sempre. Assim, o vício do sol, que o ser humano acha que o sol é eterno, só porque ele sempre esteve aqui, não, uma hora ele não vai estar aqui, uma hora o nosso corpo não vai estar aqui. E às vezes a gente só percebe quando as coisas não estão. Você só deseja, sabe? Você só dá valor pra respirar pelo nariz quando seu nariz tranca, aquela coisa. Sabe, é tanto clichê. Eu sei que eu falei muita frase clichê nesse podcast. Eu acho que é importante a gente ouvir as frases clichês. E se de alguma forma, com essas frases clichês, você se sente um pouco melhor consigo mesma, eu acho que é extremamente válido. Não tenho resposta nenhuma para nenhuma das perguntas que eu posso ter levantado nesse podcast. Ou como você vai se sentir melhor, ou como que vai ter autoestima, ou se fazer procedimento estético é errado ou é certo. Eu acho que cada um tem que buscar as próprias respostas para si mesmo. Mas eu só queria passar para mais pessoas essa ideia de ter carinho com o próprio corpo, sabe? Cada parte dele. Tipo, você sabe como que você se sustenta em pé? Você sabe a força e a anatomia que as suas pernas têm que ter pra se manter em pé, pra você falar, pra você respirar, pra você pensar. Eu acho que é muito, muito, muito delicado. O corpo humano é uma das máquinas mais... Máquinas, né? Como a gente pode... Se eu posso dizer dessa forma. Mais complexa e preciosa que existe. Cada um tem uma, de graça. E é isso, vai levar até o fim. E se não tem como trocar, a gente pelo menos se sinta bem com ele, né? De verdade. Enfim, tô delirando. Isso aqui já ficou longo. Espero que você esteja bem. Espero que hoje você não se odeie. Espero que amanhã você comece a gostar mais de você. Partes de você que você não tinha reparado que você gosta. E é isso. A gente se fala mais depois?